Seja muito bem-vinda a essa aula, Os Princípios da Feminilidade. Se você não me conhece, eu me chamo Gabriela Cimino, sou casada há 3 anos e há pelo menos 5 anos a feminilidade faz parte da minha vida. São 5 anos estudando e colocando em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido sobre esse assunto, e há 1 ano eu tenho criado conteúdo nas minhas redes sociais, buscando inspirar outras mulheres a viverem o seu chamado como mulher. E nessa aula nós vamos entender um pouco mais sobre os princípios da feminilidade, os princípios que Deus criou para as mulheres, os moldes da feminilidade segundo a Bíblia. Tendo dito isso, eu espero que essa aula possa te ajudar de alguma forma. Não se esqueça de ter aí do seu lado um papel e uma caneta e principalmente a Bíblia, se você puder. Dessa forma você pode aproveitar a nossa aula muito melhor. Então vamos começar entendendo um pouco o que a Bíblia diz sobre o que é a feminilidade. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2 e a gente vai ler do versículo 18 ao 25. O Senhor Deus disse: "Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete." O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor fez uma mulher e a trouxe ao homem. "Finalmente!" exclamou o homem. "Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem." Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Aqui nós vemos algumas instruções e algumas pistas das nossas funções como homem e mulher. O homem foi chamado para liderar com a ajuda da sua mulher. Tem uma versão que fala que farei para o homem uma mulher, uma auxiliadora idônea. Auxiliadora idônea significa auxiliadora competente. Além de liderar, a função do homem também é prover e proteger, enquanto que a função da mulher, além de auxiliar o seu marido, o seu homem, a liderar, a prestar uma liderança saudável, de acordo com os moldes de Deus. Outros papéis da mulher também se resumem em nutrir, embelezar e edificar. Se você observar, o corpo do homem e o corpo de uma mulher são completamente diferentes. O corpo da mulher foi projetado para nutrir. E aqui eu quero me atentar com você sobre a nutrição. Se você observar o corpo do homem e da mulher, você vai perceber que toda a estrutura e os órgãos, tudo é muito diferente. A estrutura do corpo da mulher é diferente da estrutura do homem. Temos órgãos diferentes, temos funções diferentes. E isso não é só nos papéis, mas isso também significa nas funções do nosso corpo. O corpo da mulher foi projetado para nutrição. O que é essa nutrição? É no corpo de uma mulher que um embrião é formado, um ser humano é desenvolvido. Ali ela entrega nutrientes, crescimento, desenvolvimento. Uma mulher também tem o papel de nutrir a sua família, nutrir com os alimentos que ela seleciona e cozinha para a sua família, ou designa alguém para cozinhar para a sua família, para que esses nutrientes também cheguem a eles, também cheguem ao seu marido, aos seus filhos. Uma mulher também nutre através do seu carinho, do seu amor e da sua afeição. Outra função da mulher é a de edificar. Você provavelmente já ouviu dizer que a mulher é o termômetro do lar. Se a mulher acorda de mau humor, ela desequilibra toda a casa. O marido e os seus filhos já percebem logo e já ficam até um pouco com receio de falar alguma coisa e ela brigar. Porém, se ela tá bem,
Se ela acordou de bom humor, ela consegue contagiar a todos ali dentro da casa, mesmo se o marido ou se os filhos acordaram de mau humor. Ela consegue restabelecer o equilíbrio dentro do seu lar. Uma mulher que edifica é uma mulher que incentiva também cada uma das pessoas da sua convivência, da sua casa, a nutrirem seus relacionamentos com Deus. Ela também edifica com palavras de sabedoria, ela edifica orando, intercedendo por cada uma das pessoas ali. E o terceiro ponto é embelezar. Dependendo do lugar que você vai ou frequenta, você consegue perceber que por ali passou uma mulher. Se tiver um vasinho de flores, se tiver um quadro bonito na parede, você vai olhar e vai falar: aqui passou uma mulher. Porque a mulher tem esse dom de embelezar os ambientes, embelezar a vida das outras pessoas. A mulher sabe cuidar dos detalhes, ela é atenta a esses detalhes, coisas simples do nosso dia a dia, mas que a gente consegue, de alguma forma, expressar a delicadeza, expressar beleza nos ambientes ao redor de onde a gente convive. Certo dia, eu e meu marido estávamos na estrada e eu precisei parar para usar o banheiro. Então a gente passou ali no estabelecimento para eu poder usar o banheiro. Na hora que eu entrei, eu já vi aquele banheiro que é simples, não teve muito investimento financeiro ali, mas eu sabia que aquele banheiro foi cuidado por uma mulher, porque ele estava limpo, ele estava cheiroso. Ele era simples, porém tinha ali um banquinho, tinha um vasinho de flores, tudo muito bem cuidado. Detalhes esses que os homens não se atentam. Então, nós mulheres é que temos esse dom de cuidar e nos atentar aos detalhes, trazendo beleza para a vida das outras pessoas. Então, mulher, se hoje você olha para a sua vida e fica se comparando com algum homem que convive com você, seja ele o seu marido, o seu pai ou algum colega de trabalho, e você se sente injustiçada de alguma forma ou percebe que existem muitas diferenças entre vocês, não olhe dessa forma, mas entenda que você foi criada para uma função específica, que é diferente da função do homem. Não existe melhor ou pior, não existe superior e inferior. Nessa questão entre um homem e uma mulher, Deus criou ambos de maneiras diferentes. Não há como comparar o que é diferente um do outro. Cada um tem a sua função específica e uma comparação entre um e outro não caberia. Então pare de se comparar, não se sinta injustiçada, apenas entenda para que você foi criada. Busque a sua real identidade, o seu propósito aos pés de Jesus. E se você perceber que sente necessidade de ter alguém ali do seu lado te guiando de alguma forma, eu tenho o Clube de Beleza e Feminilidade. Ali eu falo mais abertamente, mais profundamente sobre os nossos papéis, sobre como podemos entender e descobrir a nossa real identidade, a nossa essência, para que fomos criadas. E ali eu posso te ajudar de uma maneira mais aprofundada sobre esses assuntos. E agora eu também quero te fazer refletir um pouco sobre a vida de Esther. Esther é para nós um exemplo de graça e de força. Se você é cristã há bastante tempo, você com certeza conhece a história de Esther. Vou fazer aqui um breve resumo, mas eu te encorajo a depois ler toda a história, todo o livro com calma. É um livro que não é longo, uma história linda e inspiradora. Esther era uma jovem lindíssima que foi selecionada para entrar no processo seletivo do rei que estava à procura de uma nova rainha. E lá no palácio ela recebeu tratamentos de beleza, tratamentos de cosméticos, com óleos, com perfumes, enfim, tudo do bom e do melhor, com as melhores roupas e as joias mais lindas. Tudo isso para encantar o rei. Só que antes de se apresentar ao rei, ela recebeu esses tratamentos durante um ano inteiro. E ao se apresentar ao rei, ela foi a escolhida para ser rainha. O rei se encantou com a beleza dela e a escolheu. Depois de um tempo, o seu povo passou por uma perseguição e ela precisou se posicionar em oração, em jejum
e usou de muita sabedoria para se apresentar e conversar com o rei sobre o que estava acontecendo. O desfecho você conhece, deu tudo certo, mas eu quero me atentar aqui com você sobre 2 pontos: a aparência e a essência. Esther foi selecionada para ser a nova rainha por conta da sua beleza, por conta da sua aparência. Ela aparentava ser uma mulher linda, bem cuidada e feminina. E talvez hoje você esteja presa a esse discurso de que a aparência não importa, que cuidar de si mesma é uma vaidade. E eu quero te encorajar a quebrar esse ideal que pode estar atrasando a sua vida. Nós, como mulheres, uma das nossas funções é embelezar a vida das outras pessoas. Não devemos nos curvar a esse discurso de que a aparência não importa, de que tudo é vaidade. Isso é uma mentira. Nós podemos servir as pessoas, servir ao mundo com a nossa beleza. Essa é uma das nossas funções. Você não precisa viver na frente do espelho fazendo 1000 coisas na sua aparência, mas se você fizer o básico, manter o seu cabelo em ordem, cuidar do seu cabelo, da sua pele, fazer uma maquiagem leve todos os dias, logo pela manhã, use uma roupa bonita, evite ficar em casa com aquelas roupas rasgadas, desleixadas. Cuide dos detalhes da sua aparência, porque isso também agrada a Deus. Você não vai se tornar uma mulher fútil, uma mulher vaidosa só porque está cuidando do básico da sua aparência. Esther sabia que a aparência importa. E a questão da essência, Esther precisou de sabedoria, Esther precisou de gentileza. Ela expressou com as suas palavras que ela era uma mulher cheia da presença de Deus. Teve atitudes femininas, ela teve atitudes prudentes, demonstrando que sua essência feminina estava ali, presente o tempo todo. A essência é aquilo que trazemos dentro de nós, é aquilo que inspiramos outras pessoas. A essência é aquilo que os olhos não podem ver, mas que a gente percebe logo com o primeiro contato. Uma mulher que tem a essência feminina aflorada é uma mulher delicada, uma mulher doce, é gentil com as pessoas, não é grosseira, não fica falando bobagens. Uma mulher que demonstra prudência, justiça com as suas atitudes, com as suas palavras, com a forma que ela pensa e a forma com que ela se comporta. Esther conseguiu salvar o seu povo por conta do seu posicionamento e por conta da sua atitude. Ela preparou um banquete para o rei antes de conversar com ele sobre o que estava acontecendo. Ela soube a hora certa de falar e foi muito feliz na sua escolha de palavras. Ela transmitiu prudência e sabedoria. Tudo isso são atributos de uma essência feminina também. Então, se hoje você percebe que você é uma mulher ríspida, uma mulher que só fala besteira, que não sabe falar palavras sábias, busque isso em Deus. Você pode melhorar, você pode se aprimorar e se lapidar todos os dias. Sempre podemos melhorar. Então entregue isso a Deus, busque a presença de Deus, porque é na presença dele, do nosso Criador, é que nós descobrimos para que fomos criadas, é que nós descobrimos e conseguimos viver e expressar a essência pela qual nós fomos criadas. Então invista em ser mais gentil com as pessoas. Promova leveza para os ambientes que frequenta, para as pessoas com quem você convive. E aprenda a cuidar dos detalhes, da sua aparência, dos seus ambientes, da sua casa. Invista em cuidar e se lapidar por completo. Nós somos seres tripartidos. Possuímos um espírito que habita um corpo e que possui uma alma. Corpo, alma e espírito são 3 coisas que possuímos dentro de nós, que constituem a nossa existência. Cada um deles precisa de cuidados, precisa de manutenção específicos, para que possamos viver uma vida muito mais harmoniosa, equilibrada e principalmente uma vida mais agradável ao Senhor. E você pode estar se perguntando, mas como
podemos cuidar de cada uma dessas áreas. E eu quero falar um pouco disso aqui com você também. Vou começar pelo corpo. Como podemos cuidar do nosso corpo, essa matéria física que nos carrega para todo canto que vamos? O primeiro ponto que a gente pode fazer para cuidar e ter uma manutenção do nosso corpo são os exercícios físicos. Você precisa se colocar em movimento, colocar o seu corpo em movimento. Crie uma rotina que você consiga colocar pelo menos 1 hora no seu dia, 1 ou 2 vezes por semana para começar. Mas não deixe de se exercitar. O nosso corpo precisa de movimento para funcionar muito melhor. Seja uma caminhada, musculação, pilates, natação. Encontre algo que te dê prazer para que você possa começar. Outro ponto importante é ter uma boa alimentação. Uma alimentação equilibrada que possa te dar todos os nutrientes necessários para te gerar saúde, gerar energia para você viver o seu dia. Você precisa cuidar da sua alimentação também. E o terceiro ponto é um ponto que eu já falei aqui, são os cuidados com a sua aparência. Cuide da sua pele, do seu cabelo, das suas unhas. Faça uma limpa nas roupas que você tem no seu guarda-roupa. Tire aquelas roupas que estão gastas demais, estão rasgadas, que estão feias. Esses 3 pontos já vão te dar muita melhoria aí no seu bem-estar, na sua vida, no seu cotidiano. Vai te dar mais energia para você viver a sua vida, mais alegria, porque uma alimentação saudável, junto com exercícios físicos e esses momentos de autocuidado já vão produzir em você hormônios de bem-estar, hormônios de prazer, de alegria, e você já vai sentir muita diferença aí nos seus dias. O segundo ponto é a nossa alma. Como nós podemos cuidar da nossa alma? A nossa alma são os nossos pensamentos e os sentimentos. Uma das formas de cuidar da nossa alma é lendo bons livros, livros que nos inspiram, que nos dão instruções de vida, que nos ajudam a melhorar cada dia mais. Uma outra forma de cuidar da nossa alma é cultivando hobbies, fazendo coisas que nos dão alegria, que nos dão prazer. Se o seu hobby é tocar algum instrumento musical, ou fazer pinturas, ou fazer corridas no parque ao final da tarde. Enfim, cultive hobbies na sua vida. Cuide também daquilo que você consome no seu dia a dia, com relação a telas, por exemplo, o que você assiste no seu celular, na sua TV, quais são os perfis de pessoas que você segue. Cuide daquilo que você assiste, que você se alimenta no seu dia a dia. A Bíblia fala que os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, cuide do seu imaginário, as coisas que você se alimenta através dos seus olhos, as coisas que você lê, as coisas que você assiste, as músicas que você ouve. Tome muito cuidado com tudo isso. Se aquilo que você assiste diariamente inspira traição, inspira perversidades, o resultado da sua vida vai ser esse também. Então tome muito cuidado, cuide do seu imaginário, cuide da sua alma, faça uma faxina nas coisas que você costuma assistir, costuma ouvir e costuma ler. E o terceiro ponto que constitui a nossa existência é o nosso espírito. O nosso espírito é avivado à medida que a gente tem o nosso relacionamento com Deus cultivado. Uma pessoa que nunca buscou a Deus, nunca buscou a presença de Deus, é uma pessoa com o espírito mortificado, pois é o Espírito Santo que aviva o nosso espírito, que nos traz essa vida, e à medida que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a vida eterna. É por meio do Espírito Santo. Então, 3 formas de você cuidar e avivar o seu espírito é tendo relacionamento com Deus. Você precisa ter uma rotina de oração, de falar com Deus, de entregar os seus caminhos ao Senhor e cultivar esse relacionamento.
Se você é casada, uma das principais formas de você cultivar o seu casamento e o seu relacionamento foi conversando. Desde o namoro, vocês tinham um tempo de diálogo. Então, como que você acha que com Deus você vai cultivar o seu relacionamento com Deus, se você não conversar com Ele? Então, você precisa ter diálogo com o Senhor. A segunda forma é lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ela que nos fortifica, ela que nos dá instruções preciosas de vida. E por meio dela, o Espírito Santo fala conosco. O jejum é mais uma coisa que fortalece demais o nosso espírito. Então, essas três coisas fazem com que você cultive o seu relacionamento com o Senhor. Não abra mão disso, pois isso é o principal, é o nosso maior tesouro, é a presença de Deus. Então tenha isso como um objetivo seu, cultive o seu relacionamento com o Senhor, pois é nele que você vai descobrir a sua real identidade, é com ele que você vai descobrir os seus propósitos específicos. Aqui nessa aula nós vimos o propósito geral que nós mulheres temos e que foi estabelecido por Deus. Aqui entendemos que o Senhor nos criou para sermos auxiliadoras dos nossos maridos, ajudadoras, capazes, fortes, mulheres abençoadas, que têm sabedoria, que sabem a hora de falar, que sabem a hora certa de falar as coisas certas. Também aprendemos que cuidar da nossa aparência e cuidar da beleza que entregamos ao mundo e dos ambientes ao redor da nossa vida também são de muita importância. A beleza é uma forma de servir o outro e que também fomos criadas para nutrir. Desde o nosso corpo, a forma como o nosso corpo funciona foi criada para nutrir e gerar vida. Somos especiais de tantas maneiras diferentes que não seria possível colocar em palavras todas elas. Saiba que você foi sonhada, você foi planejada, você foi moldada por Deus, pelo nosso Pai, pelo nosso Criador. Se hoje você olha para a sua vida e se acha um erro, se acha injustiçada, se acha um peixe fora d'água, é porque a sua identidade hoje não está enraizada no Senhor. Então eu quero te encorajar a buscar isso. Tenha relacionamento com Deus e busque entender o porquê tantos desajustes estão te levando a pensar essas coisas. Se hoje você se sente assim, um peixe fora d'água, se sente desajustada, não entende o seu propósito, não entende a sua função aqui nessa terra, eu quero ler com você o Salmo 139, a partir do versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Então veja, um Deus que planejou a sua existência antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Um Deus que te viu sendo formada ali nas profundezas, na escuridão do ventre da sua mãe. Você ainda acha que hoje você não é vista pelo Senhor? Ele te viu, Ele te conhece, Ele determinou os seus dias aqui nessa terra. O nosso Deus é poderoso e Ele planejou a tua existência. Então, se hoje a sua vida não está da maneira como você gostaria, a culpa não é de Deus. Não é Deus que está fazendo injustiça com você. Você precisa olhar para si mesma, olhar para sua caminhada e ver aquilo que precisa de ajuste. Veja aquilo que você está fazendo de errado nos seus dias. Busque entender
o que precisa ser melhorado aí na sua vida, na sua rotina, no seu coração. E a minha oração é para que você hoje receba de alguma forma uma direção do Senhor, para que você entenda aquilo que precisa ser mudado, que o seu coração seja alinhado com os sonhos e propósitos de Deus. Saiba que você foi sonhada, você foi planejada. Você não precisa se curvar aos discursos deste mundo que dizem que você não precisa de nada, nem de ninguém, que você é suficiente. Nós precisamos do Senhor. Se você quer ser uma mulher transformada, com a sua identidade restaurada, vivendo os sonhos e planos e as alegrias que tem na caminhada com o Senhor, você precisa sim se entregar a Ele, entregar a sua vida por completo para o Senhor Jesus. Saiba que Ele está te esperando e aguardando o seu sim. Se entregue a Ele e aceite viver essa lapidação por completo, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E que assim como Esther, você entenda o propósito para o qual você foi criada. E que viva intensamente da maneira que agrada ao Senhor. E se você, sabendo de tudo isso que falamos hoje nessa aula, você entende e deseja se aprofundar mais em cada um desses assuntos que eu tratei, se você deseja aprender mais sobre como ter um relacionamento com Deus, como cultivar isso, como cultivar o seu relacionamento com as pessoas e como se tornar uma mulher com uma essência feminina mais forte, com o anseio de se lapidar todos os dias e por completo, eu quero te fazer um convite. Eu estou abrindo oficialmente as vagas para o Clube de Beleza e Feminilidade. Esse é um ambiente, um espaço onde eu encontrei para trazer mais profundidade sobre esses assuntos que a gente não consegue aprofundar nas redes sociais. O clube é o ambiente certo para as mulheres que desejam continuar essa jornada de lapidação, essa jornada de transformação. E lá dentro nós temos aulas que abordam temas da vida da mulher como um todo. O seu comportamento, vida com Deus, a forma como se relaciona com as pessoas, forma como cuidar da nossa aparência, tudo aquilo que realmente abrange a nossa vida por completo. O clube é composto por 4 módulos: feminilidade, espiritualidade, beleza e relacionamentos. E toda semana tem uma aula nova sobre um desses assuntos. Além disso, nós temos um curso que foi lançado mês passado, que se chama As Leis Fundamentais de uma Relação Saudável, onde eu falo especificamente sobre como nutrir e cultivar relacionamentos saudáveis, felizes e harmoniosos. Este é apenas um curso de todos os que estão em andamento e sendo elaborados para que vocês possam continuar aprofundando cada dia mais o seu conhecimento. E se achar que o clube é para você e decidir entrar, aqui na descrição vai ter o link para que você possa acessar tudo isso. Eu espero de coração que essa aula tenha te inspirado de alguma forma, que tenha trazido um pouco mais de clareza sobre esse assunto que é tão falado hoje em dia nas redes sociais, mas muitas vezes tem pouca clareza sobre esse assunto, ou muitos estereótipos, muitos padrões rígidos, né, sobre isso é feminino, isso não é feminino. Então, espero que você tenha entendido os padrões bíblicos e os princípios que Deus designou para a feminilidade e para nós como mulheres. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Se você gostou, tire um print ou tire uma foto da tela do seu computador ou de onde você estiver assistindo, poste nas suas redes sociais e me marque meu Instagram, @GabrielaCimino, porque eu vou amar poder repostar e saber a sua opinião sobre essa aula. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima!